São ingredientes fáceis de encontrar, é só a forma de fazer que faz toda a diferença. E essa é melhor ainda que não tem farinha, né? É sem trigo. Eu vou começar a receita pelo recheio. Uma cebola e 2 dentes de alho. Eu vou refogar a cebola e o alho com 1 colher de sopa de manteiga. E você pode usar manteiga ou margarina, fique livre. Aqui eu tenho 250 gramas de carne seca. E essa é uma carne que ela sempre vem assim, com um pouco de gordura. Essa carne ela está cozida e eu fiz a dessalga em 2 águas. Essa carne com essa gordurinha, uma farofinha, hein? Tudo de bom. E produção, eu pensei que você não viria hoje, estava até querendo te ver. Foi por quê? No vídeo do pãozinho de queijo, eu vi um monte de gente falando do fogão da sua avó. Ah, aquele fogão que tem asas? Aquele fogão era muito bom. Eu vi, inclusive, que tem muita gente que ainda tem aquele fogão. Eu fiquei impressionado. Imagina se soubesse da geladeira dela, hein? Ah, é aquela geladeira que tinha uma alavanca para abrir a porta que parecia porta de caminhão. Uma porta pesada. Mas ali que era geladeira de verdade, né? Não? Geladeira de verdade. Fala aqui pra gente nos comentários se você conhece alguém que ainda tem essa geladeira e também se você já viu essa geladeira na sua infância. Agora eu vou triturar grosseiramente. Não triture até virar uma pasta, não. E se você nunca fez croquete de aipim com carne seca, eu tenho certeza que essa receita é para você. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. 500 gramas de aipim. E eu cozinhei o aipim apenas com água. Isso foi proposital. E você vai entender por quê. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Faça isso com aipim ainda quente. Eu preciso que esse aipim fique bem amassado. Se quiser passar no liquidificador, pode? Não pode no liquidificador e nem no processador, produção. E por que não pode no liquidificador ou processador? É que eu estou inspirado nas perguntas dos comentários. Eu tenho certeza que vai ter gente querendo saber se pode no liquidificador ou processador. É porque eu preciso de uma textura de massinha. E se eu colocar no liquidificador ou no processador, vai ficar uma textura cremosa. E eu não quero essa textura. Eu quero uma textura de massinha. Entendeu? Entendi. São poucos ingredientes, mas é a forma de fazer que faz toda a diferença. Terminando aqui de amassar o nosso aipim, já tá com uma textura que eu preciso. Olha que textura de massinha. Ó, dá para fazer bolinha. Essa textura que eu preciso. Aí se eu passar no liquidificador ou no processador, eu não vou ter essa textura aqui. Entendeu, produção? Entendi. Uma coisa que eu percebi também é que você não deixou o aipim ficar tão mole ao ponto de ficar desmanchando, né? Isso, não pode cozinhar muito. Eu vou usar 1 colher de chá de páprica doce. Bem cheia. É opcional. Se você quiser colocar coloral, pode. A intenção aqui é dar um sabor todo especial com a páprica doce e deixar a massa amarelinha. Esse é o melhor croquete sem trigo da vida. Você vai amar. A lista dos ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo. O que eu quero mesmo é que você preste atenção no passo a passo, que é isso que vai fazer a diferença no seu inesquecível croquete de aipim. Prontinho, olha só que massa linda, perfeita. Gente, isso daqui é uma massa básica. Dá para você fazer vários salgados com essa massa. Bolinha de queijo, coxinha, croquetes, risoles. Para você que não pode comer trigo, essa massa ela é maravilhosa, ela é sem glúten. E o grande segredo aqui é que você pode usar a carne de sua preferência, porque aqui é uma massa básica. A construção de sabores vai te surpreender. Agora aqui é só misturar. No dia que você fizer esse salgado sem trigo, você vai entender da construção de sabores que eu estou falando. Quer dizer que qualquer pessoa consegue fazer essa massa? Qualquer pessoa consegue fazer. É só seguir o passo a passo, bebê. Eu vou pesar porções de 20 gramas. E você pode fazer com o tamanho de sua preferência. Não tem um padrão, não. É você que escolhe. Com poucos ingredientes e você tem um croquete com um sabor incrível. Você viu, não coloquei muito tempero aqui. É só a forma de fazer. Que faz toda a diferença, bebê.
E se você não tiver balança, você não vai deixar de fazer. Você vai pegar a porção, pressionar, tudo começa com uma bolinha, tá? Depois que você fizer uma bolinha, você vai fazer isso. Vai abrir uma tirinha, uma massa sem trigo, linda desse jeito, olha. Aí você vai medir com 3 dedos, 2 dedos, fique livre. Vai fazer isso. São ingredientes fáceis de encontrar, é só a forma de fazer que faz toda a diferença. Porções padronizadas e aí você escolhe se você quer fazer a bolinha ou fazer tubinhos. Aí você vai fazer a bolinha e fazer tubinho. Aí você que escolhe, olha só, sem você usar a balança. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. E pode congelar? Pode. Essa massa ela é maravilhosa porque você pode congelar. Desse jeito que está aqui, olha. É só você colocar em uma forma de alumínio, levar para o freezer ou para o congelador de sua casa. Em uma forma de alumínio, porque eles ficam congelados mais rápido. Aí você coloca em um saquinho 20 unidades, 15 unidades e leva as porções ali para congelar. E quando você for usar, tire do congelador, coloque na parte de baixo da geladeira, deixe ali por uns 30 minutos e depois é só levar para o óleo e fritar. E para que você tenha noção da quantidade, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37 croquetes. Eu vou colocar aqui na vasilha porque eu quero lhe mostrar uma coisa. Se você quiser adiantar a sua produção de croquetes com carne seca e aipim, você vai colocar em uma vasilha, cobrir com um saco plástico e colocar outra porção por cima. Sabe por que cobrir com um saco plástico? Porque esse é um croquete que você não precisa empanar. Então, o que é que acontece aqui? Se eu colocar um por cima do outro, eles vão grudar. A dica de milhões é que você vai tampar e guardar na geladeira. A validade na geladeira é de até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Agora eu vou fritar. Não precisa empanar, é só levar direto para o óleo. Uma folha de papel manteiga. E aqui tem uma dica, você não vai deixar fritar por muito tempo, é só para selar um pouco, selou, você já pode tirar. Diga aí, gente, se eu não mereço um like. Merece o like, um compartilhamento e muitos comentários. Vamos experimentar? Vamos! Olha. Nossa! Gente do céu, que perfeição! Que salgado maravilhoso! Olha só por dentro, bem feito, levinho. Minha água encheu de boca. Muito bom. Quer produção? Com certeza. Nossa, que delícia! Façam, viu? E essa pimenta é boa? Muito boa. Ó, vou deixar o link para vocês. Vale a pena experimentar. Pense numa pimenta boa, maravilhosa, tudo de bom. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Até o próximo vídeo. Impossível comer apenas um. Impossível mesmo. É só seguir o passo a passo, bebê. Tô vendo em produção. O quê? A câmera tá ligada, viu? Tá nada, não liguei.